Você se lembra que alguns meses atrás o governo brasileiro afirmou que eles iriam importar o modelo de censura da China para o nosso país? Na época, várias pessoas se questionaram como isso seria feito. Agora, um relatório publicado recentemente revelou que isso não somente seria algo possível, mas que já estaria sendo implementado em alguns países do mundo através de uma empresa chinesa. Fica aqui comigo que eu vou te explicar mais detalhes sobre isso. Através do uso da tecnologia, o Partido Comunista Chinês tem controlado nas últimas décadas não somente o que os chineses podem falar, mas também o que eles podem acessar na internet e controla até mesmo onde eles estão. Mas agora, alguns documentos vazados mostraram que uma empresa chinesa desenvolveu uma versão muito semelhante a esse sistema que está sendo vendida para outros países. E um detalhe bem importante aqui é que ele já começou a ser instalado em alguns países. Se você ainda não me conhece, eu sou Emanuele Couri, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e no episódio de hoje eu quero trazer mais detalhes para vocês de como funciona esse sistema de censura que está sendo vendido para outros países, quais são os países que já adotaram esse sistema e também alguns detalhes sobre como o regime chinês nos últimos anos tem aumentado a censura dentro da China. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida aqui. Isso é muito importante porque assim o YouTube entende que este é um conteúdo relevante e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Que o regime chinês censura sua população em larga escala é algo conhecido há muitos anos. Mas agora, no dia 9 de setembro, pesquisadores do Intersec Lab, que é um laboratório de pesquisa em segurança digital, juntamente com algumas organizações de direitos humanos, eles publicaram um relatório detalhando como o regime comunista da China não apenas aprimorou as suas habilidades de vigilância e censura da internet dentro do país, mas que eles também estão exportando esses métodos para que outros países possam fazer exatamente o mesmo, com o objetivo de lucrar com isso. Primeiro de tudo, é importante a gente entender onde eles conseguiram essas informações para elaborar esse documento. Bom, esse relatório foi o resultado da análise de mais de 100 mil documentos vazados da Gadget Networks, uma empresa chinesa que está fornecendo essa tecnologia para outros países, permitindo que eles possam estabelecer sistemas sofisticados de censura e vigilância da internet. Até agora, segundo esse relatório publicado, a empresa chinesa já fechou contratos com governos do Cazaquistão, Etiópia, Paquistão e outros governos que até agora não puderam ser identificados. Como eu comentei no início do vídeo, essa questão de exportar a censura chinesa já tinha vindo à tona no nosso país, justamente quando o governo brasileiro afirmou que eles iriam importar essa metodologia de censura da China. No entanto, até agora não existe realmente nenhum tipo de confirmação de que isso realmente tenha acontecido e que algum tipo de tecnologia da China tenha realmente sido implementada para censura no nosso país. Voltando agora para o relatório, os investigadores também deram ênfase na seguinte questão: de que o fato de que essas tecnologias de censura e vigilância da empresa chinesa GED estão sendo comercializadas de forma aberta com outros países faz com que haja uma mudança fundamental em dois aspectos: na capacidade técnica e na disposição para que essas tecnologias possam ser implementadas em todo o mundo. Ou seja, o fato de que essa empresa está vendendo essa tecnologia de forma aberta vai facilitar muito para que a censura seja implementada em todos os países. Claro, todos os países que implementarem esse sistema. E isso vai acontecer de uma forma muito mais rápida e eficiente. De acordo ainda com o relatório, essa empresa chinesa foi fundada em 2018 e vende serviços cibernéticos que são particularmente modernos e que são muito mais avançados do que qualquer outra tecnologia improvisada que os outros governos estavam tentando implementar nos últimos anos para controlar a internet. Ou seja, os governos passaram anos tentando criar uma ferramenta eficiente para fazer essa censura e não conseguiram. Agora, a Gadget ofereceu a solução que eles precisavam. No relatório, os pesquisadores também chegaram a destacar o seguinte, abro aspas. Em alguns casos, a Gadget realizou em questão de meses tarefas com as quais um governo cliente lutou durante anos. Em outro trecho, eles também disseram o seguinte, abro aspas, nossa pesquisa sugere que a possibilidade de expansão é rápida e provável. Mas a questão toda não para por aí. Isso porque, de acordo com o relatório, a empresa chinesa está oferecendo para os seus clientes soluções personalizadas de repressão digital, e uma delas pode inclusive ser utilizada para identificar manifestantes. Vamos ver os detalhes disso.
Uma dessas ferramentas é o Cyber Narrator, que permite aos clientes localizar geograficamente pessoas específicas através dos identificadores do seu celular. Segundo o relatório, essa tecnologia pode ser usada para identificar em tempo real quando manifestações estão acontecendo e até mesmo quem está envolvido nessas manifestações. O documento fez referência a essa ferramenta como o olho que tudo vê. E essa ferramenta é tão específica que permite identificar se essas pessoas são moradores do lugar, visitantes ou se elas são algum tipo de ameaça em potencial, como por exemplo alguém considerado um terrorista. Eu deixei aqui na tela para vocês um print mostrando como o Cyber Narrator funciona e como ele identifica as pessoas. Outra ferramenta bem preocupante que é oferecida pela empresa é a TSG Galaxy, que é uma plataforma que armazena e analisa uma quantidade significativa de dados. Essa tecnologia consegue identificar e rastrear usuários específicos, monitorar o conteúdo acessado na internet e até mesmo telefonemas. Além disso, com base nos conteúdos que essas pessoas acessam na internet, essa ferramenta pode também atribuir pontuações a esses usuários específicos e assim cortar o acesso à internet daquelas pessoas que tenham pontuações consideradas baixas. Além disso, algumas dessas ferramentas permitem que os clientes governamentais da empresa possam identificar especificamente que pessoas acessam determinados sites ou quem está utilizando as redes privadas virtuais, os conhecidos VPNs. Além disso, eles permitem que esses clientes possam também bloquear o acesso da população a ferramentas ou aplicativos específicos e até mesmo infectar usuários com malware, que é um tipo de programa que é utilizado para roubo de dados. Os clientes da empresa também podem solicitar novos recursos e capacidades. Agora, além dessas ferramentas serem utilizadas para censura, existe outro ponto de atenção aqui: o fato de que os dados coletados pela empresa são enviados para entidades dentro da China e podem estar sendo utilizados para aprimorar ainda mais a sua eficácia de censura. Isso acontece porque os serviços fornecidos pela empresa exigem a cooperação com funcionários da GED que estão dentro da China, de modo que os dados da internet desses países que compram esses serviços podem ser disponibilizados para instituições chinesas, como por exemplo a Academia Chinesa de Ciências, que é uma das principais instituições de ciência e tecnologia da China. Os pesquisadores revelaram também que, de acordo com os documentos aos quais eles tiveram acesso, é provável que os estudantes de engenharia chineses que estudam nessa instituição tenham utilizado alguns desses dados em trabalhos que tinham o objetivo de refinar ainda mais essas técnicas de repressão digital. Agora, no mesmo dia em que este relatório foi divulgado, a Associated Press publicou uma investigação, revelando que sistemas chineses de monitoramento foram construídos com base em tecnologias fornecidas por empresas americanas ao longo das últimas décadas. E esses sistemas seriam utilizados para perseguir minorias étnicas e religiosas, como por exemplo praticantes de Falun Gong, uma disciplina espiritual perseguida pelo regime chinês há várias décadas. E o relatório da Intersec Lab confirma ainda que essa empresa chinesa GED copiava com frequência produtos de empresas ocidentais. Os investigadores também chegaram a afirmar o seguinte, abro aspas: estamos publicando este relatório num momento crítico para a liberdade da internet em todo o mundo. Fecho aspas. Indo mais a fundo agora com vocês nessa questão da censura que tem aumentado dentro da China, através de algo conhecido como o Grande Firewall da China, que foi criado em 1999, o regime chinês bloqueia e controla o que sua população pode acessar na internet. Então, por exemplo, grandes plataformas como Google, Meta, X, juntamente com alguns sites de notícias estrangeiros, principalmente aqueles que são críticos ao regime chinês, são bloqueados no país. E nos últimos tempos, uma coisa que tem chamado bastante atenção é como o regime tem intensificado seus esforços para tentar impedir que a sua população utilize as redes privadas virtuais, os conhecidos VPNs. Geralmente, essas ferramentas são a única maneira dos usuários chineses poderem acessar informações do exterior sem censura. E de acordo com uma estimativa publicada pela Freedom House, em 2018, cerca de 20 a 30 milhões de usuários da internet na China usam VPN para contornar as restrições de acesso. E na tentativa de impedir que a sua população tenha acesso a essas informações livres utilizando o VPN, nos últimos anos o regime chinês aumentou a sua perseguição, tanto contra os provedores desses serviços de VPN, como também dos usuários desse serviço.
Em 2017, por exemplo, que foi um ano bem intenso para a perseguição dessas pessoas, um jovem chamado Jiang Xinli foi preso e condenado a 7 anos de prisão, somente por ter compartilhado em uma rede social chinesa informações sobre quais VPNs as pessoas poderiam utilizar. No mesmo ano, outro jovem chamado Wu Shangyan foi preso pelo regime chinês por vender esse software de VPN no país. E este ano, Gan Wanwei, que já ficou preso na China por conta da venda de VPNs, pediu asilo político na Holanda. E claro, vale destacar que esses são apenas alguns exemplos. No entanto, enquanto o regime chinês aumenta as restrições aos usuários chineses, os estrangeiros parecem estar sujeitos a uma política diferente, algo que na verdade tem chamado bastante atenção nos últimos tempos. Por exemplo, a senhora Chen, uma cidadã sul-coreana de ascendência chinesa, deu uma entrevista para o Epoch Times americano e ela disse que ela ficou surpresa com a forma como foi recebida quando desembarcou no aeroporto internacional de Pudong, em Xangai, na China. Ela disse o seguinte, abro aspas, quando cheguei a Xangai, assim que passei pela alfândega, os funcionários estavam promovendo entusiasticamente cartões SIM locais e até se ofereceram para instalar um VPN para mim. Ela também disse o seguinte, quando perguntei se o uso do VPN não era ilegal na China, eles disseram que é permitido para estrangeiros e também para visitantes de Hong Kong, Macau e Taiwan. Eles até prometeram acesso tranquilo a sites estrangeiros. Fecho aspas. Agora, muitas pessoas têm realmente se questionado por que o regime chinês permite aos estrangeiros esse acesso livre à internet. E aqui existem 2 pontos essenciais. O primeiro deles é que, por conta de interesses comerciais nos últimos anos, o partido tem se esforçado bastante para tentar convencer países estrangeiros que a China não é um país totalitário e, assim, proibir estrangeiros de ter acesso à internet livre na China, claro, não iria servir aos objetivos do partido de tentar convencer o mundo exterior de que eles são um país democrático. Além disso, outro fator é que, por mais que essas pessoas possam realmente acessar a internet de forma livre, ainda assim elas são vigiadas pelo regime. Especialistas têm alertado com frequência que essas VPNs oferecidas pelo partido, sejam elas vendidas abertamente ou instaladas no aeroporto, podem não ser seguras. Quem comentou sobre isso com o Epoch Times americano durante uma entrevista foi Li Wang. Ele utilizou, na verdade, esse nome como um pseudônimo por motivos de segurança. Ele é um engenheiro de software de uma empresa de tecnologia chinesa, e ele comentou que, na realidade, esses provedores de VPN na China, todos eles precisam de uma aprovação do Ministério de Segurança Pública do país, que é a principal agência de inteligência da China, e assim eles precisam se registrar na administração de ciberespaço do país. Abro aspas aqui para o que ele disse sobre isso. Muitas das chamadas VPNs são, na verdade, ferramentas de vigilância, e elas coletam dados do seu dispositivo, seu histórico de navegação, informações pessoais e enviam essas informações para um desenvolvedor de análise. E se você acessar, por exemplo, conteúdo politicamente sensível, as consequências podem ser graves. Fecho aspas. De acordo ainda com Lee, uma grande quantidade de dados coletados por essas empresas nacionais de VPN, algumas delas, inclusive, que atuam no exterior, são enviados diretamente para sistemas administrados pelo governo em Pequim, para então serem analisados. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu comentário. Mas antes de você ir embora, hoje eu tenho um convite para te fazer. Se você ainda não sabe exatamente quem é o Epoch Times, nós fomos fundados nos Estados Unidos, nos anos 2000, por dissidentes chineses que fugiram da perseguição religiosa dentro da China. E este ano, a nossa edição brasileira publicou um livro muito importante para todas as edições do Epoch Times, que é Os 9 Comentários sobre o Partido Comunista. Este livro revela a atuação do regime chinês ao longo das últimas décadas. No início, na verdade, ele não era realmente um livro, ele era alguns panfletos distribuídos dentro da China de forma clandestina. Vale destacar, na verdade, que os primeiros jornalistas do Epoch Times que atuaram dentro do país foram presos por 10 anos. E atualmente, a edição em mandarim do Epoch Times é o maior jornal em língua chinesa que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Agora, para que mais pessoas tenham acesso a este livro tão importante, nós estamos com uma promoção muito especial.
onde se você assinar o plano anual da Epoch TV Brasil, que é a nossa plataforma de streaming aqui no Brasil, onde você encontra vários documentários e entrevistas exclusivas, você ganha este livro de graça. É uma promoção muito especial e a gente realmente fez para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo tão importante. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre como adquirir esse livro, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo esses links. Bom, muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.